Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pode aumentar mais o som, por favor? Eu gosto de som mais alto, viu? Preferência bem mais alto. Pode deixar assim, mas não microfonia, né? Bom dia, bom dia. Às vezes eu procuro o som, não acho, né? Vamos cantar com alegria, em pé, já iniciando o 8º dia, né? De oração. Vamos cantar todos juntos? Mário chegou, né, Mário? Senti sua falta aí, você quase não falta, né? Ontem, né? Ontem à noite. Mas tudo bem. Eu tenho algo para te dar aqui. Depois você me procura, tá? Pega aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, irmãos, todos em pé. Cante. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Oração, né? Estamos fazendo a Deus. Nesse dia, nasce em mim, né? Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Amém? Vamos orar. O pastor Alci vai fazer a oração intercessória. Ajoelhemos-nos para a oração. Querido Deus, te agradecemos porque nas primeiras horas desse dia estamos aqui na tua igreja, na tua presença, buscando, ó Pai, que a tua companhia continue conosco. Pedimos e te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que tu já nos tens concedido e que ao finalizarmos esse programa tenhamos dado um passo mais ao teu lado. Muitos pedidos foram feitos, muitos agradecimentos também
pessoas que ainda estão precisando urgente da tua ajuda, que tu possas fazê-lo de acordo com a tua misericórdia e a tua bondade também. Senhor, aqui nós temos irmãos que têm dificuldade na área financeira, na área de saúde, na área familiar, na área de emprego. Que tu possa ajudar essas pessoas a resolverem a sua situação e que tu sejas a solução de cada uma delas. Também abençoa o programa de hoje, o pastor Júlio, na condução do mesmo, que ao estudarmos sobre a modéstia cristã, que possamos atingir os objetivos pelos quais tu nos criaste e pelos quais também nós vivemos. Perdoa os nossos pecados, aceita a nossa oração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Temos o sorteio hoje? Temos aí? Então esse é o momento do sorteio, né? Eu vou inclusive sortear essa camiseta aqui, ficou muito grande para mim, né? Vou pedir para que o Alex sorteie, pode sortear, vai, Alex. Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos fazer uma pergunta. Quem responder vai ganhar cesta, hein? Qual é a maneira correta? Qual é a maneira correta? É da lição de ontem, lição 7, tá? Qual é a maneira correta? Minha vontade somada à vontade de Deus, ou minha vontade submetida à vontade de Deus, ou as duas coisas? Justifique. A segunda? Qual é a maneira correta? Minha vontade somada à vontade de Deus, ou a minha vontade submetida à vontade de Deus? Ou as duas coisas? E aí? Minha vontade somada à vontade de Deus, ou as duas coisas? Quem fica em pé para responder? Ganhou. As duas coisas, né, irmãos? Muito bem. Mas as mulheres têm a preferência também, né? Mas assim, eu tenho uma pergunta agora para sortear essa camiseta aqui, ó. Ó, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer. A pergunta é a seguinte. Tem que falar 3 coisas. Como é que eu faço a minha pizza lá em casa? Levante lá, levantou a mão. A Ana Maria, fica em pé. 3 coisas. Pão sírio. Puxa, pode vir aqui. Leva agora a camiseta. Aqui, ó. Leva o pacote também. Muito bem. Olha, vocês estão vendo como são as coisas? Eu fiz essa pergunta mais assim, para descontrair um pouco, mas como às vezes quando a gente fala da vida da gente, uma coisa simples, né? Faz uma diferença muito grande, né? Eu vou convidar então aqui o Sérgio. É isso mesmo? Sérgio, qual foi a dica de ontem mesmo? Já esqueci. Vem cá. Fala aqui o que foi ontem e o que vai ser hoje. Ontem foi? Tá. Ok. Então, o pão não deve, é isso? Em função do glúten, não pode ser o pão de outra coisa. Ok, então qual é a dica de hoje? Bom dia, irmãos. Eu não estou sendo contra o pão, eu só falei que o pão do passado tem muita diferença do pão do presente, né? E principalmente o pão branco hoje nós deveríamos evitar. Se formos escolher entre o pão branco e o integral, lógico, né? Não precisa nem falar, né? Pessoal, a dica de hoje é a seguinte: toda doença tem uma causa, sim ou não? Toda doença tem uma causa. E a dica que eu vou dar hoje é a seguinte: as pessoas que têm problemas com bronquite, asma, as pessoas que têm problemas respiratórios, em especial as crianças, existe uma causa. E uma das causas, vocês não se assustem, é só vocês pesquisarem. Uma das causas é o uso do leite.
O leite de vaca é para bezerro. O leite de cavalo é para o cavalinho. O leite de baleia é para baleia. E o leite de ser humano é para ser humano. Se alguém está muito carente, querendo beber água, vai num hospital, pede lá no banco de doação de leite e toma leite humano. Para vocês entenderem um pouquinho, quanto tempo a vaca demora, quando o bezerrinho nasce, o cavalinho nasce, quanto tempo demora para eles andarem, para pular no pasto? Alguém sabe? Na mesma hora, né? Em um dia já está correndo, não é assim? Beleza. Quanto tempo demora uma criança para andar? 1 ano, 8 meses, né? Então você percebe que a substância do leite da vaca para o bezerrinho é diferente da substância do leite da mamãe para o filhinho. Tá certo? Agora, estendendo isso para as pessoas de mais idade, o único mamífero que toma leite depois de velho, quem é? Só nós humanos. Então fica aí a dica. Aqueles que tomam leite, faça a sua experiência. Fique 15 dias sem tomar leite, todinho, leite com café, né? Sei lá, às vezes tem alguém que pode tomar aqui. Então elimina 100% leite e você vai ver que a primeira coisa que vai melhorar na sua vida é a parte respiratória. Mas lembre de uma coisa, problemas respiratórios, se você toma remédio que for, químico ou natural, se você continua tomando leite, não adianta nada. Então a dica de hoje, corta o leite e tenha mais saúde na vida respiratória. Que Deus nos abençoe para que possamos chegar mais próximo da natureza e viver aquilo que Deus deixou para nós. Amém? Então, neste momento, vamos rever alguns tópicos do tema de hoje, que é a modéstia, né? E devemos orar também por este assunto em nossa vida. Os textos bases do estudo de hoje são textos que normalmente nós não usamos na igreja, né? 1 Timóteo 2, 8 a 10 e 1 Pedro 3, 2 a 4. 1 Timóteo 2, 8 a 10, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, e que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. E o segundo texto de Pedro, apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, 2 a 4, ele diz assim: considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Como nós podemos compreender estas recomendações? Muitas pessoas leem estas mensagens e consideram elas ultrapassadas, antiquadas. Mas, na verdade, o Espírito Santo inspirou os apóstolos a escreverem isto, porque os apóstolos compreendiam os perigos do amor à aparência, ao vestuário. Aqueles que estão realmente buscando servir a Cristo terão uma cuidadosa atenção quanto ao vestuário. Há um pensamento aqui que coloca o assunto da roupa, do estilo de vida, como a pedra preciosa de preço incalculável da modéstia. Veja, hoje nós vivemos num mundo em que realmente a modéstia, o equilíbrio, o bom senso, quase não existe mais, não é verdade? A gente se depara com tantas figuras aí, né? A maneira como a pessoa se traja, nenhum bom senso, né? Por isso que o Espírito de Profecia diz que a modéstia é uma pedra preciosa de preço incalculável. E esta pedra, quem a possui,
manterá a sua virtude. Ellen White, inspirada, escreve assim: sinto-me impelida pelo Espírito do Senhor a apelar às minhas irmãs, e eu diria também aos meus irmãos, porque eu creio que naquela época que ela escreveu, talvez os homens não tivessem tantos apelos a certos tipos de vestimentas, mas hoje tem. Então eu apelo, compelido pelo Espírito, a apelar, a seguirem a modéstia, a discrição. E é interessante que ela diz assim que a nossa aparência, o nosso exterior deve caracterizar-se, olha que coisa interessante, higiene, modéstia e pureza. A gente falar em higiene, será que alguém poderia hoje se vestir de uma forma anti-higiênica? Modéstia, pureza. Vamos pensar no que tudo isso envolve. Ao nós nos portarmos, nos vestirmos, não devemos fazer isso para sermos objetos de admiração. Alguns pensam, nós temos que ser diferentes. Nós somos cristãos, nós somos diferentes. Mas não deve ser este o objetivo. Mas nós devemos seguir a nossa convicção, pautada pela palavra de Deus. E nesse sentido, ao seguirmos a nossa própria convicção, ao nos vestirmos, devemos desenvolver uma nobre independência e coragem moral. Devemos evitar toda a aparência do mal. Será que a maneira como eu estou, como eu me apresento, posso levar alguém a pensar mal? A aparência do mal. Devemos ser vigilantes. Raras são a virtude e a modéstia. E o adorno da modéstia preservará a virtude. E é interessante que Ellen White menciona que o ambiente do céu é um ambiente puro, o ambiente onde os anjos vivem, os anjos puros e inocentes, vivem numa atmosfera onde não há nenhum vestígio de pecado. O perigo está no amor ao vestuário. O amor ao vestuário traz perigo à moral. E aqui está dizendo também que o vestuário extravagante, eu fiquei pensando nessa declaração, pode ser um mal para a pessoa que usa e um mal para a pessoa que vê. Aqui está dizendo, olha, Testemunhos Seletos, volume 4, página 645. O vestuário extravagante muitas vezes incute concupiscência no coração do que o usa e desperta as baixas paixões no que o contempla. E uma outra coisa, uma outra afirmação aqui que nos leva a compreender que geralmente a ruína de caráter, a queda de uma pessoa moral e espiritual, ela é precedida pelo orgulho e pela vaidade. Neste assunto do estilo de vida, da maneira como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos, devemos evitar os extremos. E devemos seguir o rumo certo, a nossa convicção, de acordo com a nossa compreensão do que Deus requer, do que Deus deseja, sem nos preocuparmos com os aplausos ou as censuras. Mas a roupa que nós deveríamos estar mais interessados em possuir é a veste da justiça dos santos. Esta veste, para obtermos esta veste, nós deveríamos perseverar
muito mais do que muitas vezes nós fazemos para adquirir algumas roupas, né? Há pessoas que até assumem dívidas. Existem casos extremos, né? Devemos sempre orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Pureza. Somente os puros verão a Deus. A justiça de Cristo é o único traje em que poderão ser admitidos no céu. Então, nesta manhã, neste dia, devemos orar para que Deus nos dê a sabedoria para desenvolvermos uma vida modesta diante dEle, do nosso Deus, e também diante dos nossos semelhantes. Que Deus nos abençoe a aplicarmos a palavra de Deus e adaptarmos a nossa realidade hoje, né? Deus abençoe a cada um de nós. Este é o momento que nós vamos então nos dividir para orarmos, para conversarmos um pouquinho, 2 ou 3, e vamos fazer isto.
nossa sociedade, muitas pessoas investem todas as suas forças para alcançar fama, reconhecimento e riquezas. Sacrificam o tempo com a família para se dedicar exclusivamente ao trabalho, ou à modelagem de um corpo ideal, ou a construir uma carreira que lhes traga no curto prazo as vantagens de que precisam para atingir os seus objetivos. Essa é uma prática respaldada tanto por celebridades quanto pelos meios de comunicação. Desde cedo, nossas crianças são incentivadas a desenvolver um espírito competitivo que as leve a se destacar em meio às outras e aprendem que a vitória pode ser alcançada por aqueles que verdadeiramente se esforçam. Não é à toa que na idade escolar elas já não vivem mais como crianças, mas como adultos, já que possuem uma apertada agenda de atividades diárias. Isso tem feito com que muitas delas cresçam com uma característica que se torna quase permanente, a vaidade. Ao longo do tempo, isso tem se refletido principalmente na maneira de se vestir. De forma mais específica, as mulheres e homens de hoje têm acompanhado as tendências da moda, que busca adquirir as grifes que têm de melhor, sem se importar com o elevado valor econômico ou com a real necessidade de ter tais itens. Os cristãos, por outro lado, precisam nadar contra essa corrente. A vida cristã deve ser uma vida de simplicidade, que não esteja atrelada às tendências, mas às características do próprio Jesus. Como nosso modelo, ele não destinava seus esforços a caprichos pessoais ou conquistar aquilo que o mundo de sua época ditava. Viver uma vida modesta, simples, não diz respeito necessariamente a viver uma vida de pobreza ou privações. Refere-se a evitar desperdícios e a ter um foco claro na necessidade de que nossos recursos podem ser empregados também para o bem do próximo. Hoje, mais do que em outra época, nossas roupas, nossa conduta e nossas palavras devem mostrar que somos pessoas diferentes, que servem a um Deus que não muda e que está preocupado em resgatar aqueles que são reféns do pecado. Portanto, tudo em nós deve refletir o caráter de nosso Criador, de acordo com o que encontramos na Bíblia. Portanto, ore hoje para que o Senhor lhe dê um coração puro e uma vida de simplicidade que aponte para o Salvador. Vamos nos dar as mãos à corrente. Eu gostaria que nós tivéssemos pelo menos uma oração voluntária. Alguém se habilita? Já levante a mão para a gente levar o microfone. Quem é que poderia fazer essa oração voluntária? Já encontramos aqui. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo. Permite que toda a minha obra se faça em ti. Grandioso Deus, mais uma vez nós nos colocamos em teus pés. Mais uma vez, ó Deus, nós dirigimos os nossos pensamentos, os nossos propósitos para cada vez mais compreender aquilo que tu queres para a nossa vida, para o nosso andar e falar e pela união de nossa família. Pai querido, nós queremos te agradecer pela essa oportunidade maravilhosa, que certo da tua presença, como tão certo, Senhor, as bênçãos que tu tens derramado ao teu povo. Pai querido, que cada família aqui presente e aqueles que não estiveram, possam receber a tua bênção, Senhor. Possa ser livrado de todo mal. E que os seus corações, e cada coração aqui presente, corrompido pelo pecado, mas salvo pela tua graça, limpo pelo teu sangue. E assim, ó Deus, queremos cada dia fazer os teus propósitos no nosso viver e andar. Amém. Pai querido, que os nossos pastores, sejam aonde estiverem, possam orientar o teu rebanho para chegar mais perto de ti. Amém. Seja ele, ó Deus, em atividade, seja ele, ó Deus, já descansando por tanto tempo de trabalho,
mas que todos possam se unir a esse propósito maravilhoso de se colocar em Tuas mãos e nós possamos viver uma vida mais digna perante a Tua presença. Amém. Que o nosso alimentar, ó Deus, também possa ser presente na nossa mesa, honrando a Tua glória, e que os Seus ensinamentos sejam maravilhosos diante da Tua face. Pai, dá-nos um dia de paz e amor, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine a estarmos firmes na Tua palavra, pois assim te rogamos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me Tua paz, a luz do Teu bem, é o que eu te peço, amém. 1, 2, 3, bom dia! Acorda, povo! Bom dia. Isso, amanhã eu vou falar com o